Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Natália, professora de gramática do cursinho, e hoje nós teremos a aula 2, que será uma continuação, da aula 1 sobre morfologia, e hoje a gente vai falar sobre numeral, adjetivo e pronome. E para isso, o que eu quero trazer para vocês é uma obra literária que eu gosto bastante, que é o Dom Quixote, E aí eu vou trazer aqui para vocês verem, essas classes gramaticais que a gente vai trabalhar hoje no texto e como é que funciona, essas palavras, como elas funcionam no sentido que elas trazem para o texto. Então vamos ler esse trechinho. A liberdade, Sancho, é um dos dons mais preciosos que aos homens deram os céus. Não se lhe podem igualar os tesouros que há na terra, nem os que o mar encobre. Pela liberdade, da mesma forma que pela honra, se deve arriscar a vida, e pelo contrário, o cativeiro é o maior mal que pode acudir aos homens. Então, a gente tem esse trecho, que é bem bacana, assim, de a gente ler. Don Quixote é uma obra que foi escrita lá pelo século XVII, então é uma obra bem antiga, sobre um cavaleiro errante, que na verdade ele se considera um cavaleiro errante. Ele é um senhor que leu muitos romances de cavalaria, então ele decidiu que ele também seria um cavaleiro, E aí ele encontra o Sancho Panza, que acompanha ele nas aventuras que ele vai ter, só que na verdade, ele não vive mais na era, no mundo medieval, e ele é taxado como louco. Só que ele tem, assim, uma ideologia, uma missão de salvar os injustiçados, que é bem legal, assim, é um livro que você lê e faz você refletir. E também tem umas questões bem filosóficas, assim, é um livro bem bacana, né? Mas aqui, voltando para nossa aula, então a gente tem esse trecho aqui, Vamos ler a primeira frase. A liberdade, Sancho, é um dos dons mais preciosos que aos homens deram os céus, E assim por diante. A gente tem aqui uma palavrinha que eu quero chamar, a atenção de vocês, que é esse um. Esse um, ó, a liberdade, Sancho, é um dos dons mais preciosos. Então, a gente considera aí que existem, vários dons e a liberdade é um deles. Quando a gente fala esse um, já pensando, um pouquinho aí na matemática, esse um se trata de um numeral. Então, é um número, nesse caso, número um, que está colocando aí uma quantidade, no caso aqui é uma só, desses dons. Vocês viram na aula passada que o um ele também pode ser um artigo indefinido, Nesse caso, ele é um numeral. Então, é muito importante a gente ler o texto e entender o significado, porque assim a gente vai entender como é que, qual que é a classe gramatical que a palavra está tá tendo, o seu sentido no texto. Os numerais, eles são divididos em 5 classificações. Nossa aula é curtinha, então eu vou passar um resumo aqui para vocês, mais ou menos do que é. O numeral cardinal, que é como o caso desse 1, que é 1, 2, 3, 4, como a gente conta normalmente. O ordinal, que dá esse sentido de ordem, então primeiro, segundo, terceiro, bem essa questão de hierarquia. Temos o fracionário, que representa a fração. Então, 1/4, 2/3, A gente vê bastante isso em reportagens ou pesquisa, 1/4 da população, E assim por diante. O multiplicativo, que indica realmente uma multiplicação, Então, o dobro, que são 2 vezes, o triplo, que são 3 vezes. E, por fim, os numerais coletivos, que, por exemplo, dezenas, é um conjunto de 10 unidades, Décadas é um conjunto de 10 anos, dúzia, 12 unidades. Então, a gente tem aí, na gramática, essa classificação dos numerais que mostram pra gente, o sentido que pode ter no texto. Então, aqui um exemplo. Se eu pegar essa primeira frase e colocar a liberdade, Sancho, é o terceiro dos dons mais preciosos, Se eu trocar esse numeral cardinal por um numeral ordinal, eu vou estar aí elencando uma hierarquia mesmo, no caso aí do texto do Don Quixote, de dons. Então, existe uma hierarquia de que tem o dom que está em primeiro lugar, o dom que está em segundo, e aí a liberdade seria o terceiro. Isso mudaria completamente o sentido do texto, Então, se fosse a liberdade, Sancho é um dos terceiros mais preciosos dons, E muda bastante. Quando ele fala um, ele não está colocando a liberdade no sentido de que é a melhor ou a pior, Que é o que o numeral fracionário ele coloca pra gente no sentido do texto.
Então, é importante a gente se atentar bastante a isso, né? Na escolha, quando a gente vai escrever um texto, na nossa leitura, qual o sentido que esse numeral está trazendo também, é bastante importante. Aí a gente tem aqui também, né, ainda nesse comecinho do texto, a gente tem aqui um dos dons mais preciosos, né? Essa palavrinha é bastante importante também, porque ela está dando uma característica para uma dessas palavras. Outra palavra também que tem lá para o final do texto é esse mal, que também está dando uma característica. E essas palavras, elas dão característica, ó, preciosos está dando uma característica para dons. Assim como mal está dando uma característica para cativeiro. E dons e cativeiros, né? Vocês podem até ver aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o meu laserzinho. Ele, ó, aqui, cativeiro. Tá vindo aqui esse o, que é um artigo que vocês viram na aula passada. Aqui nesse dos, esse os aqui também é um artigo, porque ele tá vindo com preposição, mas aí preposição é spoiler para as próximas aulas, não vou falar muito sobre isso. Mas só de vir acompanhado de artigos, vocês já podem pensar aí que essas palavras aqui são substantivos. E essas aqui, que eu marquei para vocês em círculo, elas são adjetivos. Qual que é a função dos adjetivos? Eles dão características aos substantivos. Então, quando eu falo que dons mais preciosos, preciosos está dando uma característica, é uma característica. Assim como mal também é uma característica, né? E tem essas outras duas palavrinhas aqui, mais e maior, que dão dando uma relação de superioridade. Então, os adjetivos, eles também têm graus, né? Então, aqui, mais preciosos, né? Dando uma relação mesmo de superioridade, a preciosidade, né, do dom, que no caso é a liberdade. Então, vai sempre retomando, né? E aqui também, é maior mal. Então, tá dando uma superioridade, né, de que o cativeiro é o maior mal. Então, essas palavras são muito importantes também para o sentido do texto. Se a gente trocasse, por exemplo, é um dos dons mais inúteis, olha só, mudou tudo completamente. Então, os adjetivos são extremamente importantes, como todas as outras classes de palavras, né, porque eles dão aí um sentido para o texto que realmente tem todo um aparato assim, quase até pode ser, né, quem sabe, ideológico mesmo. Né, esse texto, né, do Don Quixote, né, do Miguel Cervantes, que foi quem escreveu o livro, ele é cheio de críticas e tudo mais, né? Olha só esse trecho que eu trouxe para vocês. É um exemplo. Então, as palavras bem escolhidas, né, fazem com que o texto tenha um sentido próprio, assim, e diferente de acordo com aquilo que a pessoa que escreve quer passar. Aí a gente tem esse lhe. Esse lhe é uma palavrinha que tá também tendo o sentido de retomada. Então, ó, a liberdade, Sancho, é um dos dons mais preciosos que aos homens deram os céus. Não se lhe podem igualar os tesouros que há na terra, nem os que o mar encobre. Então, esse lhe tá retomando a palavrinha aqui, ó, lá do começo. Liberdade. Lhe tá retomando esse substantivo aqui. É um pouco difícil, assim, de entender de onde é que tá vindo, porque essa tradução, né, esse trecho, né, que eu peguei, ele é de uma linguagem mesmo mais distante, mas olha só, né? Esse é um pronome. Pronome não é só eu, tu, ele, ela tem uma classificação enorme de pronomes, vocês vão ver que eu vou colocar depois a tabelinha para vocês verem como tem um monte de pronome. Né? E assim, se eu colocasse, por exemplo, nada a iguala, nem os tesouros, né? Então, relendo. A liberdade santa é um dos dons mais preciosos que aos homens deram os céus. Nada a iguala, nem os tesouros que há na terra, né? Então, olha só como, né? Eu troquei o pronome. Aqui é o pronome lhe, aqui o pronome a. Só para não repetir, né? Eu coloquei o pronome a. Nada iguala a liberdade, nem os tesouros. Então, os dois, tanto lhe como esse a aqui, são pronomes oblíquos, tá? E olha só, aparece a aqui e aparece a aqui. Mas aqui nada a iguala. Esse a tá retomando liberdade. E nesse aqui, nada iguala a liberdade. Esse a aqui é um artigo. Então, a gente tem que prestar muita atenção no sentido todo do texto, né? Pra gente saber qual que é a classe gramatical que pertence à palavra que a gente tá vendo, né? Não se preocupem tanto em nomenclatura, em decorar nomenclatura, vocês vão ver que isso
é praticamente assim o de menos, mas para vocês verem como a gente tem diversos... Mais um trechinho do Don Quixote. Quais gigantes? Disse Sancho Pança. Aqueles que ali vês, respondeu o amo. Olhe bem, vossa mercê, disse o escudeiro, que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento. Bem se vê, respondeu Don Quixote, que não andas corrente nisto das aventuras. São gigantes, são. E se tens medo, tira-te daí e põe-te em oração, enquanto eu vou entrar com eles em desigual batalha. Então a gente tem aqui mais um trechinho que está repleto de pronomes, né? Esse trecho também é bastante legal, ele é bem famoso, porque o Don Quixote ele olha esses moinhos de vento, né, que é isso aqui, e ele acredita que são gigantes e ele vai cravar uma batalha com esses moinhos de vento, porque ele realmente acredita que são gigantes. Então a gente tem aqui aqueles, que é um pronome demonstrativo, porque ele está demonstrando. Então, esse daqui é o Sancho Pança, é como se ele estivesse apontando, né, para os moinhos de vento. Então ele está apontando, está demonstrando, né, aquilo. Vossa mercê, que é um pronome de tratamento, então é como ele está tratando o Don Quixote. A gente tem aqui esse T e esse T. Ambos esses T's, né, ambos T's são pronomes oblíquos. O pronome oblíquo ele tem a função de, né, falar de algo, que a gente chama de objeto. Desenvolver mais pra frente também o que são esses objetos. Objeto direto, objeto indireto, é um tema mais pra frente, mas por enquanto, né, para vocês verem que esses T's aqui são pronomes oblíquos. E aqui, né, eu e eles, que são os pronomes pessoais do caso reto, tá? Vai ter a tabelinha mais pra frente, para vocês terem uma noção, mas para vocês verem, né, que esses pronomes aqui são que conjugam verbo, vamos dizer então, ó, eu vou entrar, né? É isso que a gente está trabalhando aqui. Os pronomes pessoais do caso reto são os sujeitos, né, das frases. Aqui, para vocês terem uma noção mais ou menos, né, eu já coloquei no outro slide, mas para vocês verem que tem essas classificações dos numerais. Também tem as classificações dos adjetivos, então primitivos e derivados, simples, compostos e os pátrios. Não dá para falar tudo isso nessa aula. Nossa aula, como eu falei, ela tem que ser curtinha, mas caso vocês queiram conversar mais, queiram tirar dúvidas ou saber mais sobre o assunto, vocês podem conversar comigo ou com o professor Murilo. Eu vou deixar meu e-mail aqui também. Vocês podem chamar a gente pelo WhatsApp e a gente conversa mais sobre isso aí o tempo que vocês quiserem. Aqui para vocês verem quantos pronomes existem. Tá? Eu deixei aqui para vocês realmente darem uma olhada, não precisam se preocupar em decorar, ficar, né, fazendo, vai ter chamada oral, vai ter prova oral, não vai ter nada disso. É só para vocês terem isso em mãos também, porque é importante vocês terem, mas lembre-se sempre que o mais importante é vocês saberem o significado, né, o sentido que essas palavras trazem no texto. Vocês vão ver o porquê. Mais pronomes, tá? Tirem print aí o que vocês forem fazer. Mais pronomes, então tem muito pronome mesmo. E aqui para vocês verem o quanto é importante a gente entender o significado, qual que é a função, né, dessas classes gramaticais. Aqui vai ser um exemplo de um pronome, né, de uma questão do Enem desse ano, assim, desse ano porque foi dado esse ano, mas é referente ao Enem de 2020, tá? Deixa eu ler aqui com vocês. Seu nome define seu destino? Seu nome define seu destino. Será? O nome próprio da pessoa marca sua identidade e a sua experiência social e, por isso, é um dado essencial na sua vida, diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio, editora UNB. Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo. De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual, na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome, no casamento, quando ela adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. E aí vem a pergunta. Pronomes funcionam nos textos como elemento de coesão referencial, ou seja, que está referenciando, faz uma referência a algo que foi dito, auxiliando a manutenção do tema abordado. No trecho da reportagem, o vocábulo é a mesma coisa que palavra. Então, a palavra ou vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em. Aí vem as questões. Seu nome define seu destino.
é você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome. Você toma posse do nome que lhe foi dado. Não ficar brigando com ele, né? E aí eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, né? Um minutinho. Qual será, né? Um minutinho não, vocês vão pausar o vídeo e vocês vão tentar ver qual que é a resposta. Aí vocês pausem agora. Voltou, é isso. Gente, na aula gravada é tão engraçado, meu Deus. A resposta certa é a E. Não ficar brigando com ele. Por quê? Vocês podem ter se confundido com esse lhe aqui. Mas, ó, vamos achar esse você toma posse do nome que lhe foi dado. Ó, em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Esse lhe está se referindo a você e não ao nome. Agora aqui, na infância, aqui, ó. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. Esse ele sim está retomando ao nome. Então aqui não foi uma pergunta de qual que é o pronome, se é um pronome oblíquo, se é um pronome pessoal do caso reto. Foi uma pergunta de sentido do texto. Né? Qual que é o sentido que esse pronome deu, né, ao texto? Então, como é que você saber que esse ele está retomando ao nome? Então, isso que é importante, a gente entender quais são as referências, né, que no caso que o pronome está trazendo para o texto, para a gente entender e ter uma compreensão do texto mesmo. Isso ajuda vocês a compreender questões de todas as matérias, textos, a escrever melhor, né? Vamos pensar sempre que a gramática, a gente estuda gramática para isso, para poder escrever melhor, entender mais textos, né? E quando eu falo escrever melhor, entender mais textos e tudo mais, é conhecer uma variedade ampla de gêneros discursivos, tá? Não é falar certo, nem nada disso. E é isso, gente. Muito obrigada. Né? Deixei meu e-mail aí caso vocês queiram entrar em contato comigo. Também tem o WhatsApp que tá lá pelo grupo do cursinho. E eu vou deixar aqui duas indicações, né? Primeira, claro, o livro do Don Quixote, que é maravilhoso. São dois livros, né? Mas tem edições que é compactado também, que vocês conseguem ler em um só. E a música também, Don Quixote dos Dinheiros do Havaí, que é bastante legal. E tem bastante a ver também com o livro, a ideologia, né, que o Don Quixote quer passar. E é isso, gente. Muito obrigada. Até mais.